Olá, conforme prometido, estamos aqui com o programa Saúde em Destaque. Nós, semana passada, fizemos a chamada que estaríamos recebendo aqui no dia de hoje o Adolfo, que é formado em Educação Física pela PUC e especialista em Fisiologia. Hoje vai estar nos contando um pouquinho, nos orientando, nos informando, levando informação para você, internauta, como é que manter aí uma saúde adequada, acho que uma alimentação também bem balanceada, acho que você pode estar falando nisso, né? Acho que dando umas dicas. Então, Adolfo, primeiro é um prazer te receber aqui na TV, né? Na TV Indaiatuba, os internautas sempre colaborando, e aqueles que quiserem depois estar encaminhando as suas perguntas, nós encaminhamos para você, né? E você responde ou responde pessoalmente para os internautas depois, teremos o maior prazer, né? Adolfo, eu queria hoje, falando um pouquinho, que essa programação fala em saúde, eu queria perguntar para você qual é o treinamento ideal para uma pessoa que quer emagrecer ou manter uma boa forma. O que você tem aí enquanto profissional para orientar os internautas, os nossos ouvintes? Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Vamos entender o seguinte: como conseguimos o emagrecimento? Temos duas fontes de energia, como nas atividades físicas. É a glicose e a gordura. A glicose ela é utilizada numa atividade intensa. Como entender essa atividade intensa? Uma atividade intensa seria uma pessoa que vai numa sala de musculação, faz exercícios onde utiliza o máximo de esforço possível. Aí sim é utilizado a glicose. Numa caminhada, num trote leve, num treino de natação, onde não é tão intenso naquela musculatura, a fonte de energia principal é a gordura. Mas, para a gente conseguir um emagrecimento, conseguir um resultado ideal, nós temos que unir esses dois gastos. Como que seria? Antigamente, as pessoas iriam numa sala de musculação, faziam exercícios individuais, onde o professor determinava um exercício ou outro, onde a pessoa fazia 3 séries de 10 repetições. Nesse momento, a pessoa faz o exercício, chega a um ponto de frequência cardíaca elevada. Quando ela para no descanso, a frequência baixa. Ela eleva, ela baixa. Ela eleva, ela baixa. Pode voltar? Então vamos lá. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Vamos entender o seguinte: como buscar o emagrecimento? Hoje, temos duas fontes de energia para uma atividade física, que seria a glicose, o açúcar do nosso sangue, e a gordura. Essas duas fontes de energias, elas são utilizadas em diferentes atividades físicas. A glicose é utilizada numa atividade onde é intensa para a musculatura. Já a gordura, ela é utilizada num momento onde a atividade é leve e moderada. Um exemplo de atividade intensa, a própria musculação. A musculação, por mais simples que seja o movimento, naquela região localizada está sendo utilizado a glicose, porque é um exercício intenso para aquela região. E quando utiliza a gordura? Numa atividade leve ou moderada, que seria uma caminhada, um trote. Por exemplo, eu parado aqui, estou queimando gordura. Se eu começar a andar, acelerar o meu metabolismo, vai continuar queimando gordura e começando a utilizar a glicose, porque está começando a ser levemente intenso. Se eu começar a trotar, se eu começar a correr um pouco mais forte, ainda vai estar utilizando a gordura e vai começar a utilizar a glicose, porque a musculatura está sendo trabalhada intensamente. E se eu der um tiro máximo, que no caso a gente pode estar comparando com a própria musculação, como eu disse, a musculatura sendo trabalhada intensamente utiliza a glicose. Aí sim a gente vai estar conseguindo chegar no emagrecimento. Como? Vamos entender o seguinte: antigamente era treinado nas academias uma atividade básica. O que seria? O professor determinava o seu exercício, você fazia um exercício, descansava, um exercício, descansava. Aí, até o professor vir te atender, você ficou um tempo parado, sua frequência cardíaca está baixa,
até você voltar num próximo exercício, você já passou muito tempo, você não colocou uma dinâmica no seu metabolismo e, com o tempo, você não vê resultado, desanima e vai embora. Então, o que acontece? Temos que unir essa atividade intensa com a atividade leve a moderada. Como? Vamos se dizer assim, o que também faz a gente queimar gordura seria manter a frequência elevada. Hoje está sendo bastante divulgado essas atividades intensas, por exemplo, o HIIT, que é o High Intensity Tactical Training, que seria treinos intervalados. Qual que é a ideia? Exercícios parecidos com a musculação, onde utiliza a intensidade alta e com intervalos curtos, onde você vai, tendo um intervalo curto, você vai manter a frequência elevada por mais tempo. Ok. Entendeu? Entendi. Você nos posicionou aí, então, uma metodologia, né? Parece que você adota uma metodologia aí diferenciada das demais profissionais. Não que os demais também esteja certo ou que esteja errado. Sua metodologia me parece uma outra, né? Mais leve, mais tranquila. E nos colocou também com que frequência que deve ser feito isso, né? Esta atividade, né? Acho que o importante é isso que você tem que destacar. O ideal seria de 2 a 3 vezes por semana para quem está começando. Porque o descanso também é muito importante para a atividade física. Porque o que adianta a gente todos os dias fazer um treino intenso, como eu disse, e no segundo ou terceiro dia você está num nível de desgaste muito grande, que o seu rendimento vai ser baixo, entendeu? E aí você não consegue chegar numa performance ideal. Então, para quem está iniciando, de 2 a 3 vezes por semana, e com o tempo, à medida que vai ganhando resistência, vai ganhando performance, você pode estar aumentando de 5 a 6 vezes por semana. Mas o ideal seria um dia sim, um dia não, 2 dias sim, um dia não. Dá uma dica para nós aí, Adolfo, principalmente para os ouvintes, aqueles que querem manter, por exemplo, até por uma questão de saúde, né? Porque você mencionou aí duas situações acho que de queima, né? Acho que é a situação da gordura, né? De queima da gordura parado e da queima da açúcar com exercícios mais prolongados, mais acentuados, se é isso que eu entendi, né? Para aquele que você tem alguma dica para aquele que queira de repente possa fazer alguma coisa em casa para manter uma situação em casa, porque às vezes hoje nós estamos numa situação de crise, né? E a pessoa quer adaptar alguma coisa, fazer alguma coisa em casa. O que você acha que dica que você nos daria, que exercício ele poderia fazer, que ajudaria ele, por exemplo, a manter ele ou ela manter uma condição um pouco mais saudável, assim, sem muito desempenho financeiro? Olha, o ideal seria ter um profissional perto. Porque por mais que a pessoa veja uma atividade ou outra, ela pode estar fazendo um exercício errado. Entendeu? Ela vai estar analisando, ela não vai ter uma visão do movimento que ela esteja fazendo. Então, às vezes, pode surgir uma lesão devido ao movimento errado, a pessoa tem uma lesão escondida e ela não sabe, por exemplo, uma dor na lombar, uma dor no joelho, às vezes ela não sente nada, e só de ela estar iniciando essa atividade, ela passa a acordar essa lesão escondida. Certo. Entendeu? Você viu que a pergunta ela foi provocadora, né? Ela foi provocadora. Então, sempre um profissional. Sim. Para orientar. Acho que hoje a gente tem bastante atividades no mercado. Muito que nem como eu estava falando. Academia de musculação tem tudo para se fazer, você consegue trabalhar o corpo inteiro. Mas tem um público-alvo. O público-alvo de uma academia hoje, na minha opinião, é para as pessoas que já têm uma noção de treinamento, onde ela consegue fazer uma atividade já, sem que o professor esteja 100% do lado dela. Entendeu? As pessoas que têm essa dificuldade de estar fazendo um exercício ou outro, precisa de um acompanhamento 100%. Aí entra o famoso personal training. O personal training vai estar 100% do lado da pessoa, orientando, corrigindo. Uma questão de motivação também é muito importante. Porém, o custo-benefício hoje de um personal é muito alto. O que está sendo feito também hoje é as atividades em grupo. Você vê no parque ecológico, você vê até mesmo
nas ruas, professores juntando um grupo menor, porém, ele acaba dando uma aula. Ele não fica na academia esperando acontecer. Entendeu? Então, o ideal é o quê? Você procurar, para quem não tem noção de atividade física e não tem, como eu disse, não consegue ter um personal training, procurar espaços onde tem uma atividade em grupo, mas com que o professor fique 100% monitorando. Muito bem. Então a gente vai dar uma paradinha por aqui, um intervalinho aí de alguns minutinhos e vamos faturar um pouquinho. Já a gente voltamos aí então com o professor Adolfo. Daqui a pouquinho de volta. Vem aqui na Taurus Rodeio Best Country. Aqui você encontra as melhores roupas e os melhores acessórios. Botas, calças, chapéus, cintos e fivelas das melhores marcas e com os melhores preços. A Taurus Rodeio Best Country fica na rua 3 de maio, número 532, o telefone 2516-2228 e o 2516-2688. Taurus Rodeio Best Country, sua melhor loja country aqui de Indaiatuba. Olá, voltamos então com Saúde em Destaque. Hoje entrevistando Adolfo, que é profissional da educação física, especialista em fisiologia. Hoje está nos dando aqui uma orientação a você, internauta, principalmente no quesito educação física. Adolfo já fez algumas menções, mas a gente queria perguntar aqui para você, Adolfo. Hoje, quando se fala de educação física, ou fala até de ter um físico melhor, né? Acho que hoje que tem atraído bastante pessoas é ter um físico mais bonito, um físico mais... Principalmente as mulheres, né? Eu queria perguntar, porque a gente tem uma preocupação muito grande, porque quando falamos em saúde, tem aqueles que procuram academias, né? Por ter um físico mais bonito, ou por ter um físico mais avantajado. E tem aqueles que é uma situação simplesmente por saúde mesmo, né? Aí eu pergunto para você... Qual é na sua visão, que número que você diria? Que existe um número considerável hoje? Porque a gente está falando em promoção também, né? A gente tem uma situação que é promover a saúde, né? Quando você fala num âmbito de uma comunidade, de um evento que vai promover, divulgar e assim por diante, e aquela situação que é prever a saúde, uma prevenção que é o indivíduo como um todo, ele tratar, saber que a musculação, que certo exercício vai prevenir algumas doenças como a hipertensão, como diabetes e assim por diante. Existe um número considerável de pessoas que procuram a academia por conta da saúde, Adolfo? Olha, hoje, o público que eu atendo, a procura está sendo mais pela saúde mesmo. Antigamente, sim. As pessoas procuravam uma academia para querer ficar forte, para ficar com a famosa barriga tanquinho. Mas, hoje, devido ao mundo que vivemos, aos alimentos que está à nossa disposição, faz com que as pessoas estejam cada vez mais engordando, tendo diabetes, tendo colesterol, triglicérides. Então... a qualidade de vida hoje ainda não, na minha opinião, não passou a procura pela estética. Mas as pessoas que procuram ter a saúde, emagrecer não para ficar bonito, está sendo bem maior do que antigamente. Porque antigamente a musculação, eu falo academia porque é a atividade mais procurada até hoje. A musculação, as pessoas têm a visão daquele fisiculturismo, mas hoje a musculação está sendo utilizada para o emagrecimento. Por exemplo, como eu tinha dito antes, uma fonte de energia hoje é o açúcar numa atividade de musculação. Uma pessoa diabética, a atividade mais indicada seria a própria musculação, porque é uma atividade intensa e vai consumir aquele açúcar em excesso. Então, por exemplo, eu tenho alunos que têm a diabética alta, utilizam insulina, mas só de começar a atividade física já é preciso alterar a sua medicação, porque está tendo excesso de insulina
no seu organismo. Então, uma pessoa que tem colesterol alto, já uma atividade leve ou moderada, que seria uma corrida, que utiliza a gordura, está sendo utilizada por essas pessoas. Então, nos dias de hoje, a academia está sendo bastante divulgado a qualidade de vida mesmo do que aquele corpo bonito que as pessoas procuravam. Que bom, fico feliz quando você faz uma fala dessa, porque nós que promovemos saúde e prevenimos saúde, principalmente você destacou aí a situação do diabético, né? O exercício ele faz com que reduza a taxa de açúcar no sangue e dessa vez leva aí até uma estado de hipoglicemia, né? E aí tem que diminuir a medicação, né? Então é bem recomendável aí. Isso. Aí eu te pergunto também, qual é a responsabilidade do profissional de educação física com respeito àqueles que querem iniciar um trabalho aí, que querem iniciar uma atividade física? Bom, vamos se dizer assim, a primeira coisa que a pessoa fala é: preciso procurar um cardiologista. Tudo bem, a pessoa passa no cardiologista, vai fazer uma bateria de exames, vai dizer que seu coração está apto a praticar. Mas e a articulação dele? E o joelho dele? E a coluna dele? Será que está apropriada para atividade física? Por mais que ele tenha passado por um cardiologista, o cardiologista colocou no atestado está apto à atividade física, é preciso saber se ele está apropriado para certos exercícios. Então, aonde vai o atestado médico? Não só em cardiologista. A pessoa tem que ter uma noção do que quais são as suas limitações. O ideal é procurar, como eu disse, cardiologista. A pessoa tem aquela dor no joelho, tem aquela dor no ombro, as pessoas que têm dores no ombro, a famosa bursite, né? Elas precisam procurar todas as áreas para saber se ela pode ou não fazer atividade física. O professor, ele vai poder fazer qualquer atividade. Se um aluno passar na minha academia, quer emagrecer, eu consigo fazer uma atividade para emagrecer. Quero ficar forte, eu consigo fazer uma atividade para ficar forte. Mas ela tem que saber a limitação dela. Então, tem que partir dela, antes de me procurar, saber se o coração dela está apto, se a articulação está apta. Então, e se há uma regra, é obrigatório o atestado médico? Não vou te dizer obrigatório, mas é aconselhável passar por profissionais adequados. Muito bem. Assim sendo, eu acho que a gente se sente mais contemplado com a sua fala, com as suas indicações, com a sua colaboração que pode nos dar no programa Saúde em Destaque, né? Eu gostaria que você, para encerrar essa entrevista, você pudesse deixar aqui aquele internauta que quiser fazer contato com você, né? Ou quiser fazer alguma pergunta com respeito a essa programação de hoje, aonde é que pode te encontrar, onde é a sua academia, quais são os seus contatos? Bom, minha academia hoje é a Seven Fitness. Qual que é a ideia da Seven Fitness? Como eu tinha falado antes, um treinamento ideal hoje seria um treinamento 100% supervisionado. Mas o que seria esse 100% supervisionado? Hoje o personal. O personal, sim, vai ser um professor particular, vai estar 100% te orientando, mas hoje o custo-benefício de um personal é muito alto. Como você disse, dos dias de hoje, crise, está difícil para todo mundo. O que é a Seven Fitness? Seria uma mini academia, onde eu atendo até 5 alunos por aula. Eu passo a dar, como eu disse, uma aula, não é aparelhos à disposição do aluno. E tendo 5 alunos por aula, eu consigo reduzir esse valor do que se comparado com o personal. Então, para quem quer procurar um treinamento ideal, 100% monitorado, que chega no resultado de emagrecimento, principalmente, o meu foco mais é para as pessoas que procuram emagrecimento. Lógico, eu atendo qualquer pessoa, mas o foco é qualidade de vida. A Seven Fitness, ela fica na rua Tuiuti, 948, na cidade Nova 1. O meu telefone, qualquer coisa, manda um WhatsApp, é 19992663211. Manda mensagem perguntando para mim, perguntando para o Luiz. E fique à vontade para qualquer pergunta.
Muito bem, agradeço ao Adolfo por essas explicações, por ter abrilhantado aí esse programa de hoje, primeiro programa aí que está indo em Saúde em Destaque, e dizer a você, internauta, que quiser encaminhar a sua sugestão para os próximos programas, né, pode estar encaminhando aí pelo e-mail saudeemdestaque@tvindaiatuba.com. Até a próxima sexta-feira.